Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa terça-feira, 18 de agosto, agora na Espanha, 20 horas e 7 minutos, no Brasil, 15 e 7 da tarde. Eu vou começar pelo gráfico da BTC no mensal. Primeiro, para mostrar para vocês que a gente está sofrendo um belo engolfamento aqui. Vocês vejam que o próximo candle, que vai se iniciar no mês de setembro, já deve abrir comprador ou pelo menos um doji aqui levemente vendedor. E o engolfamento que a gente está protagonizando agora em relação ao candle imediatamente anterior, de julho, é brutal, ou seja, é claro o arrefecimento e o desenho de um fundo dessa história correcional. E o mais importante, desde maio a BTC não ostenta uma cotação acima da linha de atraso. A linha de atraso é uma âncora aqui na análise gráfica por meio da nuvem de Shimoku. A linha de atraso fica 26 períodos recuada e sempre que o ativo começa a trabalhar acima da linha de atraso, é um indicativo forte de uma tendência de alta. Então, muita calma nessa hora, é bom ficar com um olho no gato, outro olho no peixe. A BTC hoje agulhou basicamente para dar um beijinho na mediana do canal de Keltner, mas não altera o nosso viés de alta no curto e no médio prazo e no longo prazo também, porque vocês vejam que a gente está promovendo o transpasse das três linhas da nuvem, das três linhas do canal de Keltner contra a nuvem de Shimoku. Na projeção, a nuvem está ganhando espessura esverdeada, o que é muito bom. Se a gente olhar no gráfico da banda de VWAP mensal, vocês vejam que a BTC hoje travou exatamente na VWAP mensal, que está ostentando uma cotação de 23.680, a VWAP mensal. E a BTC fez a mínima hoje em 23.671, ou seja, a gente travou exatamente na VWAP mensal. No gráfico das VWAPs, ficou bonito de ver, porque a gente estava basicamente transitando por cima da VWAP mensal e da semanal também, e agora a gente veio prestar continência à VWAP mensal e agora a gente segue desenhando esse balezão em direção à VWAP anual, que segue ali próxima de 30 mil dólares, o que se confunde com esse patamar congestional. Então, são vários indícios autônomos de que a gente está promovendo o fundo dessa história. No intraday, a BTC foi didática, a gente lambia a lower, voltava para VWAP, lambia a lower, voltava para VWAP, esgarçamos a lower aqui, agora a gente está retornando para VWAP e com isso os sinais vão fechando. Gente, tem muita coisa acontecendo na geopolítica mundial, mas antes eu vou falar agora rapidamente das notícias envolvendo diretamente o mundo cripto. A Acala queimou 99% da sua stablecoin algorítmica emitida por um hacker. Ela conseguiu resolver essa mintagem, essa cunhagem clandestina. Então eles queimaram 1,2 bilhão de AUSD, o que parece ter solucionado o problema do hackeamento da Acala. E um dos principais analistas aqui do Daily Hold está dando conta de que BTC e ETH podem promover fugas ascendentes brutais e ele afirma que vender BTC e ETH a descoberto é muito perigoso, é um suicídio. Segundo ele, o preço da BTC e da ETH estão realmente muito baixos, parecendo que vão estourar a qualquer momento. A ETH liderando o caminho, já que está prestes a concluir a fusão dos dois consensos, e a ETH está acumulando muito forte. Segundo ele, é muito perigoso operar short num cenário como esse. E o banco BTG Pactual quer abrir a sua própria fazenda de mineração de BTC. Depois de criar uma exchange cripto vinculada ao seu sistema, ao seu banco e os sistemas que ofertados aos seus clientes, lançar o próprio token. E agora eles querem abrir uma fazenda de mineração de criptos. Inclusive, eles já teriam encomendado 1.500 Bitmains, que são aqueles hardwares de mineração de BTC. E na geopolítica e finanças internacionais, o Federal Reserve tem uma reportagem muito interessante aqui na Bloomberg. Está num mato sem cachorro, vamos colocar. Segundo essa reportagem da Bloomberg, o Federal Reserve já perdeu o controle da inflação e o custo de trazer a inflação de volta à meta vai ser colocar os Estados Unidos dentro de uma mega recessão. Não tem outra saída. O balanço patrimonial do Fed na casa de
uma dezena de trilhão de dólares, ou seja, o balanço patrimonial de um banco central fazendo frente ao próprio PIB dos Estados Unidos, que é quase 20 trilhões, como pode um balanço patrimonial de um banco central se aproximar do PIB do próprio país? O fato é que, mesmo que o Federal Reserve consiga efetivamente jogar os Estados Unidos numa mega recessão e aumentar de forma brutal a taxa de juros, a pior notícia nem seria essa. É que na próxima crise, que provavelmente vai acontecer no próximo ciclo, porque as crises sempre vêm, e a próxima crise que vai se desdobrar, o Banco Central norte-americano não terá as ferramentas adequadas para combatê-la. Ou seja, o que o Banco Central norte-americano fez desde a crise do subprime ele resolvia todas as crises emitindo trilhões. Então, no subprime, ele começou com um quantitative easing, imprimindo trilhões. Não foi diferente na crise pandêmica. E agora, a próxima crise, esse remédio vai passar a ser um veneno. Justamente porque a expansão monetária foi de tal ordem que não há como secar toda essa dinheirama. E o serviço da dívida norte-americana está inviabilizado, já que, sendo o Federal Reserve o principal comprador dos títulos emitidos pelo governo norte-americano, ele é o credor dos juros. E agora os americanos vivem um ponto de inflexão muito interessante, que é deslocar boa parte do orçamento norte-americano para pagar juros de uma dívida completamente surreal, criada artificialmente pelo Fed, com essa expansão monetária ad infinitum. E a Força Aérea dos Estados Unidos testou com sucesso um míssil de longo alcance com capacidade nuclear. Segundo o comunicado, o míssil viajou 4.200 milhas e, segundo eles, chegou perto das Ilhas Marshall. Enfim, é só mais um ingrediente dentro da gestão Biden para transformar o planeta num barril de pólvora. Vamos ver como isso vai se desdobrar. A China inicia exercícios militares mais duros em resposta à nova delegação de parlamentares que visita Taiwan. Não dá para entender o que exatamente os democratas norte-americanos querem com essas provocações. O fato é que, segundo o ministro da Defesa de Taiwan, 30 aeronaves militares chinesas cruzaram a linha mediana do estreito que separa a ilha de Taiwan da China. E, segundo o ministro da Defesa, houve sim uma invasão do mar territorial de Taiwan. E o fato é que o que os democratas e o governo Biden, o que eles estão pretendendo com essas provocações, não dá para entender. Parece que eles estão colocando gasolina nesse barril de pólvora em que se transformou o mundo. Vamos ver como isso tudo vai se desdobrar. E nesse ambiente Mad Max nuclear, com testes de mísseis nucleares intercontinentais, com os democratas norte-americanos provocando a China com essa série de visitas a Taiwan, o fato é que a BTC segue resiliente, caminhando para o nosso alvo mais imediato, que é 30 mil dólares, e caminhando de forma muito interessante em direção ao nosso alvo de 1 milhão de dólares, o que vai acontecer entre 2026 e 2027. Quem viver, verá. Tá bom, pessoal? Fica esse registro. A BTC agora, no nosso gráfico das VWAPs, segue desenhando um balezão Bolshoi em direção à VWAP anual, que está ali no patamar de 30 mil, que coincide com essa última camada congestional. Já faz muito tempo que a BTC não visita a VWAP anual. Já estamos indo para o 119º candle no diário, afastados da VWAP anual. Ou seja, se a gente considerar os afastamentos anteriores, que foram bem menores em termos de longevidade, o último descendente, o afastamento descendente, a gente ficou 74 barras de um dia. E o último afastamento ascendente, a gente ficou 64 barras de um dia. Então, a BTC já está fazendo hora extra afastada da VWAP anual. Tá na hora de dar um beijinho ali no patamar de 30 mil. Tá bom, pessoal? Fica esse registro da BTC. Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, fiquem com Deus, até amanhã.